Bom, galera, dando continuação aqui no nosso estudo sobre threads, eu vou mostrar para vocês agora um outro tipo de implementação de uma thread, tá? E fizemos aí através da herança, né? Onde estendemos aí a classe que queremos para uma classe thread, ou seja, passamos a herança de uma classe thread para ela. Agora vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Vamos fazer, ao invés de herdando da classe thread, vamos fazer implementando uma interface chamada Runnable. Porém, para esse exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de soma2.java. Né? Então, digamos que existe uma classe chamada soma2, tá? E o que eu vou estar fazendo, né? Eu vou estar colocando o método aqui, o método somar. Primeiro eu vou estar colocando atributos, vou colocar aqui um private e vou dizer aqui que o método, que ele tem um atributo privado chamado valor double, não, int, vamos fazer int valor 1 e vai ter o private int valor 2. Estou usando aqui o Gitpod, como você já conhece. Vou colocar getSet para todo mundo. Aqui em section. Gerar getters e setters para o valor 1. E section. Getters e setters ele já vai gerar para o valor 2 automaticamente, né? Então, na verdade, eu vou colocar isso aqui e vou criar um método chamado, que vai ser o public int somar. E aí eu vou colocar aqui que ele vai ter como return valor 1 mais valor 2. Beleza? Sem segredo, vou colocar aqui um this também para ficar mais bonitinho. This.valor 1, this.valor 2. Então, galera, eu tenho esse método. Ah, professor, o que tem a ver esse método ou essa classe que a gente vai trabalhar? Aí, digamos que nessa confusão, eu acabo criando um novo arquivo que eu vou chamar de soma3. Né? Soma3.java. E aí, beleza? Soma 3. Digamos que para esse soma 3 aqui, eu vou dizer que ele é uma extensão de soma. Opa, isso aqui é em C Sharp, né? Eu vou dizer que ele é uma extensão de soma 2. Beleza? E vou sobrescrever o somar. Primeiro vou sobrescrever aqui o somar. Uma coisa que vai ser importante também é ter o meu private int valor 3 e vou gerar, né, o getter e setter dele rapidão aqui. Então já tenho o getter e setter dele. Só aqui que eu vou ter que fazer o return. Aí eu tenho this.get valor 1 mais this.valor 2, porque está encapsulado, né? Mas this.get
valor 3. Não é isso? Então já vou conseguir fazer minha operação. Então, galera, até aqui tem uma classe normal. Só que digamos que esse soma 3, ele precise ser uma thread. Eu preciso aí jogar uma thread. Deixa eu dar um save aqui, deixa eu fechar aqui, dar um save e abrir de novo, né? Digamos que esse soma 3 precisa virar uma thread para me executar lá no meu main. Eu preciso ter o método run nele para poder trabalhar. Mas, como a gente já sabe, herança só é permitido para uma única classe dentro da linguagem Java. Então, se eu quiser transformar ele numa thread, né? Deixa eu até voltar aqui. Se eu quiser transformar ele numa thread que nem o multiplica aqui, eu teria que estender para uma thread, mas ele já está estendendo para o soma 2. Então eu não tenho como fazer essa herança de novo, até porque, como vocês já sabem, o Java ele não permite herança múltipla. Então eu só posso herdar de uma única classe. Se não tivesse esse recurso que eu vou usar agora, não teria como implementar uma thread no soma 3. Porém, para resolver esse problema, o Java ele permite que a gente faça a implementação de interfaces, né, de interfaces, que são contratos. Então, eu posso tanto passar herança, quanto usar o contrato do Runnable. E aí, o que acontece? Tanto que ele está mostrando um errinho aqui. Por quê? Porque eu tenho que criar o método run, né? Eu tenho que aplicar o método run para que o acordo que está sendo proposto aqui na hora que é chamado a implementação do Runnable seja realizado. Então, quando eu implemento o Runnable, significa que eu sou obrigado a criar um método run. Inclusive aqui, ó, não sei se ele vai gerar automaticamente aqui o Gitpod, eu não lembro. Se fosse o NetBeans, por exemplo, ele já daria a opção aqui de criar o método run. Então eu vou criar ele aqui mesmo, vou criar ele aqui, ó. Tá? É só fazer assim, ó, public void run. O erro já some, que é a execução que eu vou querer fazer aqui, tá? Então, aí eu vou decidir o que eu vou querer executar, na verdade, né? Então, eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui um sysout e vou colocar assim, na verdade, como ele só vai fazer uma soma, eu vou executar 10 vezes essa soma aqui para poder gerar uma recorrência, né? Gerar um processo que faça o cálculo, né? Vou colocar aqui um for de x igual a 0, quanto x for menor ou igual a 10. Fazer uma coisinha bobinha aqui, tá? Só para ser um exemplo. Então, eu vou colocar aqui que x mais ele vai repetir 10 vezes a mesma conta. Tá? E aí eu vou colocar aqui um sysout e vou falar assim, ó, rodada concatenada aqui com x, ele vai mostrar qual que é a rodada. Eu vou colocar aqui o valor da soma mais somar, que é o próprio método que tem aqui dentro dele, né? Então,
na verdade, ele vai executar o método que está aqui dentro, né? E vai me dar esse resultado. Então, galera, basicamente aqui eu tenho uma thread, só que ao invés de estender nela, eu já tenho uma thread que implementa a classe Runnable. Então, beleza. Vamos botar isso para funcionar, para a gente ver como é que vai estar funcionando. Tem 10 minutos de vídeo, dá para mostrar rapidinho. Então, ó, basicamente, a implementação vai ser quase a mesma. Não vai ser exatamente igual. Por que não vai ser exatamente igual? Vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a primeira coisa, eu vou chamar aqui, né? A classe que eu criei é a soma3. Tá? Vou colocar aqui SM, ou S3, por exemplo. Igual new soma3. Até aí, sem novidade, né? Só que se eu colocar S3.start, que nem eu coloquei lá no outro, M.start, né? Ele não tem esse método start. Porque, na verdade, esse método start só tem na classe thread. E eu não estou implementando a classe thread. Eu não estou estendendo da classe thread, né? Eu estou implementando a Runnable. Então, quando eu implemento a Runnable, não tenho esse método start. Então, o que eu preciso fazer para poder executar esse start quando estiver nessa situação? Eu preciso instanciar uma classe thread. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Opa! Vou instanciar uma classe thread. Vou chamar aqui de TS3, para lembrar. Igual new thread. E dentro das possibilidades das threads aqui, eu posso passar uma classe que tenha implementação Runnable. No caso, é uma das formas, né? Quando eu distanciar do thread aqui, ó, eu posso passar uma thread, é um método que tem um construtor, tem uma sobrescrita de construtor, né? Uma sobrecarga de construtor, sobrescrita, não. Uma sobrecarga de construtor. Tenho várias opções de chamar o construtor de uma thread. E uma delas é passando Runnable, ou seja, uma classe que implemente Runnable. E no caso aqui eu tenho o objeto S3, né? Ó, a variável aqui com o objeto S3, que tem implementação de Runnable. Beleza, aí sim, esse TS3, que é o objeto do tipo thread, recebendo uma classe que instancia Runnable, essa sim tem um método start. Tá? Porém, aqui eu ainda nem ia conseguir fazer esse cálculo, porque eu ainda não passei nem os valores, né? Então, eu tenho S3.7, valor 1, digamos que eu quero 10. S3.7, valor 2, eu vou dizer que é 20. Opa! E o S3.7, valor 3, eu vou colocar que é 30. Então, o resultado aqui da conta tem que dar 60, né? Bom, creio que seja isso. A outra coisa que eu vou implementar lá também, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, é dar um sleep, né? Dar uma paradinha, como eu coloquei aqui, né? Dar um sleep no tempo. Então, eu vou colocar lá também no soma3, no private tempo. Vou vir aqui no finalzinho, vou mandar inserir ou até o tempo aqui, ó, vou fazer diferente. Vou criar um public soma3. Ou seja, o bom e velho método construtor. E vou pedir que ele force a me passar um tempo. E aí aqui, nesse construtor, eu vou dizer assim, ó, que o this.tempo é igual ao tempo. Tá?
Feito isso, beleza? Feito isso aqui, lá no meu Java eu vou colocar aqui o tempo dele, eu vou colocar aqui, por exemplo, 400 milissegundos, né? Coloquei como inteiro, só 400. E já vou passar aqui no construtor, é uma outra forma também mais interessante. E aqui eu já vou conseguir trabalhar, tá? Então, se eu já vir aqui, ó, e mandar dar um run, como a gente já está acostumado, vamos esperar que ele dá o resultado, tá fazendo aqui. Ó, processo. Ó, rodou, inclusive ele acabou rodando tudo, né? Porque faltou eu colocar um sleep. Então, cada vez que rodar aqui, ó, eu tinha colocado aqui um sleep, aqui eu não coloquei. Então, aqui dentro do nosso laço, eu posso chamar o this. Dá uma olhadinha aqui. O método sleep. Aqui dentro, this ponto. Ele não vai ter o sleep. Então eu posso fazer o seguinte também, ó, thread.sleep e falar quantos milissegundos eu quero. E aqui eu vou dizer que vai ser equivalente ao tempo. O this.tempo. Ver se ele vai pegar bonitinho. E aqui eu vou circundar ele de try-catch. Né? Então, galera, aqui, ó, como essa classe ela não é uma thread, mas ela implementa o runnable, eu não tenho como puxar dela própria o meu sleep. Então, eu tenho que chamar a classe thread, aí o sleep ele se comporta como um método estático. E aí eu chamo o sleep como método estático, né, para que ele seja executado dentro da minha thread mesmo assim. Tá? E aí eu realmente vou conseguir fazer da mesma forma. Aqui eu coloquei 400 milissegundos. E vou mandar rodar novamente. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, rodou. Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, não consegui nem ver se ele rodou. Vamos ver de novo. Rodou. A única coisa é que eu não fiz o controle de colocar aqui o fim da thread, né? Mas pode reparar, ó, que ele começou rodando rodada 0, valor da soma 60. E no tempo dele, ele foi conseguindo fazer de boinha até a última, que era a 10ª rodada aqui, pelo tempo de 400, né? Milissegundos, menos que meio segundo. Ele acabou rodando um pouquinho mais rápido. Então, galera, basicamente, temos aí essas duas formas de implementar a thread, né? Então, se caso eu não tenho necessidade de fazer nenhuma herança, eu posso vir aqui direto e passar essa herança dessa thread aqui para o meu usuário, numa boa. Mas se caso eu tenha necessidade de passar uma outra herança
né, de uma outra classe, dessa hierarquia, e também colocar a thread, aí sim eu implemento a interface runnable. Então, as interfaces elas existem exatamente para isso, né? Então, ela permite que eu crie contratos e use várias implementações. Tá? O que a herança limita um pouco a gente a uma só, a receber uma herança. A interface complementa, permitindo aí esses múltiplos contratos. Beleza? Vou fechar essa videoaula aqui agora e depois aí eu vou falar sobre alguns outros conceitos que são bem interessantes em threads. Beleza, galera? Até mais!